Olá, aqui é o Diogo, do canal Flamenguista do Norte, e antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai trocar uma resenha sobre o que um jornalista andou falando, insinuando ou sugerindo que o Flamengo está gastando mais do que deve ou do que seria responsável. Desculpem. Antes de a gente começar essa resenha, venham aqui pedir a sua ajuda para se inscrever no canal. Não custa absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai ajudar muito o crescimento desse canal e desse irmão rubro-negro que vos fala. É só apertar aí no botão de inscreva-se. E ao se inscrever, não esqueça de ativar notificações para que você possa receber os próximos vídeos. E deixe o seu like também para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e possa distribuir a muito mais rubro-negros. Vamos lá, gente. Voltando aqui ao tema sobre o jornalista em questão. Numa recém-entrevista do jornalista Eric Beth, responsável pelo site, pelo blog Máquina do Esporte, na entrevista do canal do YouTube Futeboteco, do podcast do Futeboteco, ele fez o seguinte comentário quando perguntado pela gestão do Flamengo, pela situação dos clubes como Flamengo e Palmeiras, que são os clubes mais bem organizados e estruturados do ponto de vista financeiro. O que ele falou? O que me preocupa nessa diretoria, não vou colocar abre aspas porque eu não vou transcrever tudo o que ele disse, não me lembro exatamente as palavras, mas o que ele disse foi que essa diretoria do Flamengo parece a ele, que ela joga all-in, ou seja, ela joga apostando no tudo ou nada, no tudo ou nada. Ela gasta apostando que o Flamengo vai ganhar todos os títulos. E caso não ganhe, o Flamengo vai ter uma complicação muito grande do ponto de vista da gestão financeira e pode se complicar para frente. Esse foi o termo que ele usou, all-in, ou seja, como se fosse um jogo de pôquer. Você aposta tudo ali. Se ganhar, se der tudo certo, ótimo. Se não, você se quebra tudo. E eu achei infeliz e realmente, de certa maneira, ignorante o comentário que ele fez, porque mostra ignorância à situação do Flamengo financeira, aos balanços do Flamengo, não só no último ano, mas nos últimos anos. Quando você fala que o Flamengo fez um all-in ou faz um all-in, quer dizer que o Flamengo age de maneira irresponsável, que se alguma coisa der errada, ele vai se quebrar todo. E aí me pareceu realmente que o jornalista, pelo qual eu tenho muito respeito, inclusive, ele não teve o trabalho de analisar como o Flamengo vem se comportando nos seus resultados, nos seus balancetes nos últimos anos. Isso realmente me chamou a atenção. Por outro lado, eu não fiquei muito surpreso, porque a imprensa paulista, eu já disse aqui outras vezes, ela tem sempre uma predisposição a desmerecer o trabalho do Flamengo, colocar uma vírgula, colocar um sinão, colocar sempre uma perspectiva negativa, desfavorável, e não aceitam bem que o Flamengo é sim, do ponto de vista de potencial de receita, é um clube hegemônico. E isso em algum momento vai se refletir no campo. Quando ele diz que o Flamengo aposta tudo de maneira irresponsável, como assim? Pega o percentual que o Flamengo gasta com a folha de futebol e é um percentual igual ou inferior a que Palmeiras gasta com a folha de futebol. É um percentual inferior ao que o Corinthians gasta. É porque o Flamengo fatura muito. E não está atrelado só à receita de premiações esportivas. O Flamengo tem receitas totalmente diversificadas. Também não é dependente só dos direitos de transmissão. O Flamengo é um dos clubes que menos depende do direito de transmissão. Se eu não me engano, no último balanço, no último resultado financeiro, representa em torno de 35% a 37% da receita anual do Flamengo. 35% a 37% vem cada vez mais baixando. Outros clubes, como Corinthians, São Paulo, esse percentual passa dos 50%, em alguns casos de alguns clubes chegando a 70%, outros 80%. O Flamengo tem receitas de sócio-torcedor, de bilheteria de estádio, de fan token, de patrocínio. Todas as receitas do Flamengo,
elas são igualmente balanceadas, proporcionais. Você não tem uma receita dependente da outra, super dependente, uma receita que, se aquilo ali cair, pronto, vai ser um problema do Flamengo. Muito pelo contrário, o Flamengo é um clube desse ponto de vista com potencial, com receitas diversificadas. E o Flamengo, ele fatura, por exemplo, mais de R$ 1 bilhão. E o Flamengo gasta com a sua folha em torno de 400 milhões de reais. Menos de 50% do que o Flamengo arrecada, ele gasta com a sua folha no futebol. Sendo que outros clubes gastam em torno de 70%, 80%, 90% do que arrecada com as suas receitas, gasta 80%, 90% com futebol. O Flamengo gasta 50% ou menos do que isso. Sempre ali entre 45% e 50%. Como é que é um clube que aposta no all-in? Realmente não me surpreende, mas incomoda como a imprensa paulista ou faz questão de não estudar, ou faz questão de propósito, que eu acho que é o caso, ou os dois combinados, de desmerecer, de não prestar atenção, de se incomodar com o potencial do Flamengo, com o que o Flamengo vem se apresentando depois que se organizou, de vislumbrar que o cenário para os próximos anos é o Flamengo cada vez mais hegemônico no cenário sul-americano, porque eles entendem que deveria ser um clube de São Paulo, já que é a capital financeira do país. Sim, é a capital financeira do país, eu concordo, mas não é todo o país. São Paulo representa em torno de 25%, ou 20% a 25% do PIB do país. Existem os outros 75% ou 80% que estão espalhados pelos demais estados. E esses demais estados, na sua maioria, são torcedores do Flamengo que predominam. Então, esse é um ponto, esse é um recado até para o jornalista que eu realmente admiro, mas faz um trabalho que não analisa, não investiga, não estuda quando fala de clubes fora de São Paulo. Mas, como eu disse, isso é um comportamento não só desse jornalista, desse canal do YouTube, que também é um canal, na minha opinião, tendencioso, futebol técnico, tendencioso para os clubes de São Paulo. Até tentam fazer uma análise mais aprofundada de outros clubes fora de São Paulo, mas sempre tem um clubismo, esse é o ponto, um clubismo ou barrismo, como queiram, e faz uma análise pouco criteriosa e pouco que não condiz com realmente, por exemplo, se reflete em termos de gestão do Flamengo. O Flamengo hoje é um clube hegemônico, é um clube equilibrado e é um clube que caminha a passos largos para se tornar cada vez mais, não gosto de usar o termo soberano, que já foi do São Paulo, mas cada vez mais outro patamar no cenário sul-americano e avançando para se equiparar, por que não, com os grandes clubes europeus. Essa era a reflexão que eu queria fazer, mas eu queria que vocês deixassem aqui seus comentários, o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.